E aí, galera, sejam bem-vindos! Que alegria ter você por aqui. Eu sou Marcel. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Eternos e esse aqui é o mestre dos nerds. Galera, beleza? Seguinte, preciso da ajuda de vocês. Preciso que você se inscreva, ative as notificações. Preciso que você traga mais um para este clã dos mestres dos nerds. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho de Eternos. É o filme dos Eternos que está planejado para sair em novembro de 2020, daqui exatos um ano. Hoje eu vou apresentar a vocês um vazamento de roteiro. Não sabemos se é real, vamos tratar isso tudo como um rumor, né, que vazou do site do 4chan. Trazendo um pouquinho de como vai ser organizada essa história dos Eternos. Tá? Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é esse roteiro e aí nós vamos analisar ele um pouquinho, entender a grandiosidade desse trabalho. Lembrar em primeiro lugar que não é a primeira vez que a Marvel investe em super-heróis desconhecidos. O primeiro foi com o Homem de Ferro, lá em 2005, que na verdade não foi a própria a Disney que fez isso, né? Porque a Disney comprou a Marvel depois que saiu o Homem de Ferro 1, mas a Marvel investiu no Homem de Ferro 1 para um universo maior, sendo que ninguém nem conhecia direito o Homem de Ferro. Ninguém tava nem aí, porque as maiores franquias da Marvel sempre foram Homem-Aranha em primeiro lugar, X-Men e Quarteto Fantástico. E na época, nos anos 90, que ela estava mal das pernas, ela vendeu os três. Vendeu o Homem-Aranha para a Sony, tá aí com a dificuldade até hoje da Sony, e para a Fox, o Quarteto Fantástico e os X-Men. E as tranqueiras, as porcarias, né, os desconhecidos, acabaram ficando com a Marvel, que ela não conseguiu vender. E aí, então, em 2005, ela lança Homem de Ferro 1. E esse Homem de Ferro foi um sucesso estrondoso, né? E o início do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel. Mas ninguém conhecia o Homem de Ferro. Hoje, ele é falado mundialmente. Depois vieram os Guardiões da Galáxia. E nos Guardiões da Galáxia a mesma coisa. Ninguém nem conhecia esse grupo de super-heróis. Ele era completamente estranho ao cinema, completamente estranho aos fãs. Nem todo mundo conhecia, nem todo mundo tinha lido os quadrinhos do Guardiões da Galáxia. E agora nós chegamos a um terceiro, que vão ser os Eternos. Você fica falando, mas quem são esses Eternos? O que eles vão fazer? Gente, os Eternos têm um planejamento gigantesco por trás. E eu vou te falar um segredo. Vou te falar um segredo sobre os Eternos. Acompanha este vídeo. Acompanhe esse vídeo, que a hora que eu falar o segredo, você vai entender a importância dos Eternos para o MCU. No vazamento da 4chan, ele diz o seguinte, que os Eternos eles foram criados pelos Celestiais. Você já viu os Celestiais lá no filme do Guardiões da Galáxia, volume 1, quando eles abrem o orbe e aparece aquelas cenas onde o colecionador passa a contar a história das pedras. Né? No caso, ele estava com a joia do poder. Contar a história das joias, das gemas, né? E lá mostra em uma cena muito rápida o Celestial. O Celestial destruindo um planeta, né? Depois, você vê também no Guardiões da Galáxia outra referência, onde eles habitam lugar nenhum, né? Onde eles vivem lá em lugar nenhum, que é a cabeça de um Celestial. Depois vocês veem lá no Guardiões da Galáxia volume 2, o pai do Peter Quill é um Celestial, né, que é o Ego, né, que é o planeta vivo. Então os Celestiais eles já foram apresentados. Tá? Os Celestiais, durante essa sinopse que eu vou narrar, eles criam os Eternos e criam também os Deviantes, que são uma raça muito semelhante aos Eternos, mas são os que são corrompidos pelo poder. Né? Então eles têm um gene defeituoso que formam os Deviantes. Em alguns vazamentos mostra uma arte gráfica da família do Thanos jovem e da família dele. Né? Se você for lá nos quadrinhos, você vai ver lá que ele tem origem lá no passado. Depois, quando ele entra em contato com a morte, se apaixona pela morte, e aí ele vê que ele não tem condições de ficar com ela, e nos quadrinhos, ele quer matar metade da galáxia para ele encontrá-la, para ele morrer e encontrar com a morte que ele é apaixonado. Com isso,
vai mostrar então os Eternos vivendo na Terra, vivendo em diversos momentos da história. Então saíram alguns vazamentos de imagens deles na Babilônia, lá nas cidades, né, da Suméria, né, no crescente, no antigo crescente fértil, né? Depois mostra eles também lá na Grécia Antiga. Então mostra, se você assistiu o meu vídeo, você vai ver, né? Assiste lá nos meus vídeos anteriores falando sobre Atena. Atena, que é a personagem interpretada pela Angelina Jolie. Então mostra uma imagem dela na beira de um lago, o que denota através das roupas dela que é uma cena da Grécia. Então é interessante que esse filme ele vai mostrar diversos flashes, diversas cenas. Talvez não mostre os celestiais conversando entre eles e criando os Eternos, mas seja uma imagem de prólogo, igual lá no filme do Senhor dos Anéis, quando no prólogo mostra um pouquinho sobre a criação dos Anéis de Poder e como Sauron corrompeu a todos e foi destruído. Toda aquela história no filme é narrada no prólogo. Talvez nós vamos ver isso. Essa boa parte dessas cenas boa parte das cenas dos celestiais criando os Eternos e os deviantes seja talvez no prólogo do filme, seja na preparação da história, para que então a história desenganche de vez. Então eles vão mostrar diversos momentos da história e diversos momentos de como os Eternos influenciaram as histórias no universo cinematográfico da Marvel. Então talvez nós vamos ver o que a Fox queria ter feito e não fez. Lá no filme do X-Men Apocalipse, lá no passado, 4.000 anos atrás, o nascimento do primeiro dos mutantes, como é que ele influenciaria toda a história. E eles colocam essa sugestão, mas eles não desenvolvem, mostrando que toda a história foi influenciada pelo surgimento dos mutantes. Mas aqui talvez nós possamos ver isso. Nós vamos ver em diversos momentos da história da Terra esses Eternos presentes na Terra, porque eles têm que estar presentes na Terra para proteger a Terra, para depois convocar os Celestiais para fazer a colheita ou manter a Terra a salvo. Então eles passam a viver como humanos ou como deuses. Então muitos deles serão reconhecidos como deuses, tá certo? Exemplos, Atena, né? Que a cidade de Atenas no universo cinematográfico da Marvel foi construída em homenagem a ela, e não a deusa Palas Atenas, filha de Zeus. Então, em diversos momentos do MCU, nós vamos ver esses Eternos influenciando essas histórias. E é aí, meu amigo, que nós vamos ver um ponto-chave, um ponto importante, que eu vou falar daqui a pouquinho. Em determinado momento, a história dos Eternos vai se cruzar com a história de Dave Whitman. Dave Whitman, ele foi criado em 1955 pelo Stan Lee, né? As primeiras histórias dele foram através das Atlas Comics, né? Os quadrinhos chamados Atlas Comics. E nós vemos que o Dave Whitman, ele é um pesquisador, ele é um cientista. Só que a história da vida dele tem muita ligação com o Cavaleiro Negro. E aí ele descobre, em contato com o tio dele, ele descobre que as histórias da vida dele, da família dele, remontam lá na época de Rei Arthur, tá? Com o parente dele, o Sir Perry. Sir Perry recebeu de Merlin uma espada, que é a espada de ébano, e a incumbência de proteger Camelot. Depois disso, em contato ainda com o seu tio Garrett, o tio dele, Garrett, narra para ele que foi corrompido pelo poder, né, pelo lado negro, vamos assim dizer, né, pelo lado negativo, né, pela maldade, e que ele precisa se recuperar. E aí ele passa para o Danny Whitman a espada de ébano. E aí o Danny Whitman se torna o Cavaleiro Negro. Então, em determinado momento da história dos Eternos, nós vamos ver essa ligação. E ele entrando em contato com a Cersei, que depois ele acaba se apaixonando pela Cersei. No roteiro vazado, Danny Whitman, ou seja, o Cavaleiro Negro, ele encontra a tumba dos deuses espaciais, ou seja, a tumba dos Eternos, de alguns Eternos. E neste contato nós vamos ver a relação dele já com a Cersei. Em algum momento no roteiro ele cita que o Druig, que é um dos Eternos, passa a manipular os demais Eternos que estão presentes na Terra.
e eles passam a ser controlados em parte. E nesse momento o Cavaleiro Negro vai interceder e ele também tem o primeiro contato, um dos primeiros contatos dele com Ikaris. É esse mesmo, Ikaris, que é o mais poderoso de todos os Eternos. Muito bem, e aí qual que é o segredo? Ah, Marcel, qual que é o segredo? Conta. Gente, o segredo é o seguinte, os Eternos serão elo de ligação, possivelmente com os X-Men. Os X-Men, você pode contar comigo aí, ó. O Gene X vai ser explicado através da criação dos Eternos, ou através dos Eternos criando o Gene X, que vai ficar enclausurado, escondido, preso durante as eras da humanidade, e talvez com os estalar de dedos, esse Gene X possa ser despertado. Então você pode ver que a introdução dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel vai ser explicada através desse filme, através do filme dos Eternos. O filme ainda estará sob a direção de Chloe Zhao e ainda terá como elenco Richard Madden, que é o Robb Stark de Game of Thrones, na figura de Ikaris, que é o mais poderoso de todos os Eternos. Angelina Jolie como Tena, Salma Hayek como Ajax, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Whitley como Makkari, Brian Henry como Phastos, Leah McHugh como Sprite, Don Lee como Gilgamesh, Gemma Chan como Cersei e o Kit Harington como o Cavaleiro Negro. E aí, beleza, pessoal? Gostou? Olha só, dá para ter uma ideia um pouquinho maior do que serão esses Eternos. Esses Eternos será a nova cara do universo cinematográfico da Marvel. Conta comigo, conta com isso. Qualquer novidade que eu tiver, eu volto aqui nesse canal para te narrar, para trazer para você essas informações. Então, por favor, vamos espalhar esse link, vamos mandar para todos os seus amigos, vamos formar o clã dos mestres dos nerds. Conto com você, se inscreve no canal e um abraço.